Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso encontro online semanal, nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. É um prazer recebê-lo aqui na transmissão online da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana, São Paulo. Sou o pastor Alain e é com muita alegria e satisfação no meu coração que transmito diretamente aqui da minha casa esta reflexão nesta noite de quarta-feira. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, e eu espero em Deus que tenhamos um tempo muito bom, muito proveitoso para todos nós aqui nesta noite. Nosso encontro online semanal é transmitido todas as quartas-feiras às 7h30 da noite. Além do nosso encontro semanal, nós temos também a transmissão do nosso culto online. Então, eu espero você também no domingo às 9 da manhã para adorarmos ao Senhor, termos um tempo de reflexão na palavra, podermos orar na presença do nosso Deus. Nós estamos meditando neste começo de ano no tema O Deus Eterno e a História dos Homens. E tem sido um tempo proveitoso de avaliarmos, de pensarmos acerca do que Deus fez e continua e continuará fazendo em nossas histórias. Então você é o nosso convidado para participar conosco das nossas transmissões. Um abraço a todos os irmãos que estão aí em suas casas, acompanhando a nossa transmissão. Um abraço àqueles que estão enviando mensagens. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre suas vidas. E além dos irmãos, membros da nossa igreja, nós também saudamos a todos aqueles que nos acompanham. Você, meu amigo, meu irmão em Cristo, eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Eu espero que esse tempo seja bom para nós. Nós vamos orar, colocar nossa vida na presença do Senhor enquanto os irmãos vão se chegando aqui e conectando a nossa transmissão. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, pedir a Deus que nos abençoe. Coloque a sua vida também aí diante do Senhor e vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor que nos conduziu até este momento. Te damos graças, ó Pai, porque podemos nos achegar à tua presença. Te damos graças porque podemos orar, podemos te buscar, podemos colocar nossa vida diante de ti. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um que me ouve neste momento, que o Senhor ministre bênção sobre as suas vidas. Se há alguma necessidade, se há um clamor por saúde, se há alguma dependência que precisa ser vencida, se há algo que esse meu irmão ou minha irmã esperam no Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre suas vidas. Meu Deus, nesse tempo em que estamos juntos enquanto igreja, a nossa oração é que o Senhor ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom estar com você aqui nesta noite. Meu irmão, minha irmã, nós estamos meditando aqui nas nossas reuniões semanais na Epístola de Paulo aos Gálatas. Os Gálatas eram uma comunidade de igrejas, mais de uma igreja, e eles tinham coisas em comum, e a principal característica que acontecia aqui neste momento para que Paulo enviasse uma carta à igreja é que todos eles estavam sofrendo ataques internos, ataques de dentro das igrejas com relação a falsos profetas que traziam ensinos distorcidos acerca de Jesus Cristo. Então nós meditamos aqui nas
últimas 3 semanas, né, em temas relacionados ao início aqui do capítulo 1, lá dos versículos 1 ao 5, um chamado para abençoar. Como a transformação em Jesus Cristo resulta em uma vida entregue ao Senhor. Depois nós meditamos do versículo 6 ao versículo 9 sobre o verdadeiro evangelho de Jesus. O que é o evangelho de Jesus? A boa notícia de que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. A boa notícia é que Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia de que nós temos um bom pastor que cuida de nós. A boa notícia de que ele é o restaurador de todas as coisas. A boa notícia de que todos os que creram são chamados filhos de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo acalenta o nosso coração e faz com que a gente aceite esta verdade maravilhosa de que Jesus é suficiente para todos nós. Além disso, na semana passada nós meditamos num tema, a conversão de um religioso. E eu espero que desde a última quarta-feira até hoje, Deus tenha trabalhado no seu coração nos pontos que precisam ser convertidos, mudados, transformados. Todos nós temos a graça e a bênção de termos o nosso coração sondado pelo Senhor. O que sonda os nossos corações e as nossas mentes sabe o que vivemos e o que precisamos. Sondar o coração é um dos desejos daquele que crê no Senhor Jesus, para que Ele faça em nós tudo o que Ele desejar. Então, meus irmãos, nós na semana passada meditamos um pouco na própria história do apóstolo Paulo. Quando ele vai falar que Cristo é suficiente, ele diz assim, olha, se alguém poderia acreditar em alguma coisa que não é Cristo, sou eu mesmo. Eu fui criado na religião, eu fui criado no zelo, eu fui criado para ser um dos principais guardadores da lei. Eu fui criado nas tradições dos meus pais e eu me destacava em guardar as tradições que os meus pais me ensinaram. Só que quando Cristo se revelou em mim, tudo isso caiu. Tudo isso caiu. Então, nós meditamos aqui na última semana sobre a conversão de um religioso, como um religioso é tocado pelo Senhor e as suas atitudes que têm a ver, anteriormente tinham a ver com seu orgulho, sua vaidade e até um zelo bem intencionado, mas sem Jesus, são transformados para que em Jesus aquela vida tome um novo significado. Muito bem. Eu quero conversar com os irmãos hoje naquilo que Paulo diz após isso. Ele vai falar que após a conversão no Senhor Jesus Cristo, após uma vida entregue no Senhor, após Jesus se revelar a ele tudo ser feito diferente, ele passa a exercer um ministério. E eu quero falar nesta noite sobre o tema Ministério Invisível. Ministério invisível. Por que esse tema? Porque os primeiros anos do ministério do apóstolo Paulo não são tudo isso que se tornou o seu ministério. Se nós o conhecemos, se constantemente nós mencionamos as suas viagens, a fundação de igrejas, as suas cartas, as exortações, a maneira tão extraordinária que ele pregava o evangelho com entusiasmo e com dedicação, isso tudo é o final, é a resposta final, é o legado que ficou. Mas o início do seu ministério é marcado por uma invisibilidade. E eu creio que este tema ele é muito pertinente para nós, porque são poucos os ministérios de destaque dentro das nossas igrejas. A maior parte da vida cristã, da fé cristã e do ministério cristão é exercido
quando ninguém vê. É interessante notarmos que as grandes realizações, histórias marcantes, elas movem o nosso coração, mas a vida é feita de coisas sutis do dia a dia, que nem sempre são tão extraordinárias, que nem sempre são tão destacadas assim. Eu tenho certeza que cada um de nós pode exercer um ministério, mesmo que os olhos dos outros não enxerguem uma visibilidade tão grande, não enxerguem resultados tão extraordinários. Olha o que diz Gálatas 1, a partir do versículo 17. Eu não subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aí o versículo 18 diz assim: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permanecer com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: o que posso ensinar aos meus irmãos da parte de Deus extraído aqui desse texto? É interessante notar que o início da trajetória cristã daquele que foi convertido por Jesus ali na estrada de Damasco não tem nada de glorioso. Texto bíblico, o apóstolo Paulo diz que quando ele se converteu, ele não foi para Jerusalém, o lugar de destaque, o lugar que os discípulos mais se encontravam. Não. Ele, quando se converteu, foi para as regiões da Arábia e depois ele voltou para Damasco. Meu irmão, minha irmã, o início da nossa caminhada de fé nem sempre é vivido com os holofotes, com resultados extraordinários, com braços abertos nos acolhendo. Não! Muitos de nós, quando dão os primeiros passos da fé, o exercem de uma maneira muito discreta, sem os holofotes. O ministério grandioso, extraordinário, visível, real, um ministério tão abrangente, começa acontecendo de uma maneira simples, de uma maneira muito discreta, de uma maneira com uma visibilidade muito pequena. O apóstolo Paulo, depois de passar pelas regiões da Arábia, de Damasco, passam-se 3 anos, e aí ele vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém, quando ele chega lá, não tem um grupo de pessoas para o aplaudir, para o receberem, para festejarem a sua chegada. Além de Pedro, apenas teve um contato com Tiago, um contato simples, pequeno com algumas pessoas. E ele afirma isso, e eu creio que a intenção de Paulo dizer isso aos Gálatas é afirmar aos irmãos que muito do nosso dia a dia, muito do que vivemos, se dá longe dos holofotes, se dá longe dos aplausos, se dá longe das pessoas verem. Muito do que fazemos
não é visível aos olhos humanos, não é visível a muitas pessoas. O dia a dia do ministério cristão, da maior parte dos cristãos, é isso daqui. Muito do que fazemos, só Deus sabe. Aqui reside uma das verdades mais necessárias para aqueles que são chamados por Deus para viverem com Ele. Todos nós podemos desempenhar o nosso serviço cristão, independente da visibilidade disso. Todos nós. Pedro, Tiago, são uma pequena parcela de um grupo grande de irmãos discípulos. Eles receberam Paulo, só que Paulo fica ali em Jerusalém apenas 15 dias, porque o foco dele não era aquele, a visibilidade dos homens, o acolhimento dos homens. E eu creio que ele foi acolhido ali, mas não era esse o propósito de Deus para a sua vida. Meu irmão, a partir do momento que você participa de uma comunidade de discípulos, você frequenta e congrega em uma igreja, Deus tem um propósito para você, além de apenas receber. Nós chamamos isso do serviço cristão. Eu desejo profundamente que nós reaprendamos o valor de servir. Eu desejo profundamente que esse período que as nossas igrejas foram abaladas, que os nossos crentes foram abalados, que as nossas vidas foram abaladas, eu desejo profundamente que Deus trabalhe dentro do nosso coração o antigo entusiasmo que comunidades cristãs tinham de se entregar, de se doar, de servir ao Senhor e às pessoas. Eu desejo sinceramente que esse tempo que as nossas portas ficaram fechadas, os nossos corações se abram. Eu desejo que as nossas igrejas passem por um processo de renovo, um processo de quebrantamento, que a gente viva um grande avivamento espiritual, e que a ênfase desse avivamento seja retomada de ministérios, de dons, de servos que servem. Nós vivemos no mundo da tecnologia, no mundo das coisas visuais. As redes sociais divulgam tudo, divulgam a nossa vida, divulgam o que a gente faz, o que a gente deixou de fazer. E por conta disso, nós somos tentados a acreditar que apenas o visual que é aceito. Mas nós voltamos às Escrituras e nos damos conta que existe muito de Deus quando as coisas não são visíveis e são narradas. É uma história que ficou, 3 anos se passaram, em que o apóstolo Paulo serviu, se dedicou, aprendeu de Jesus, mas que não houve um destaque tão grande dele. Depois disso ele continuou servindo, e diz o texto aqui que depois ele foi para Síria e Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Não era conhecido das igrejas da Judéia. Quais eram as igrejas da Judéia? A igreja de Jerusalém e da vizinhança. Eram as igrejas de destaque. Todo mundo queria ser pastor dessas igrejas. Todo mundo queria ser do ministério de louvor. Todo mundo queria servir como presbítero, como diácono, como líder dessas igrejas, porque essas pessoas eram altamente conhecidas.
pela visibilidade, pela grandeza dos ministérios que ali eram exercidos. Mas diz aqui o texto bíblico que ele exerceu um ministério sem ser conhecido pelas principais igrejas do seu tempo, as grandes comunidades do início do cristianismo. Eu aprendo muito com isso aqui enquanto pastor. O pastorado, ele é exercido também na nossa fragilidade, na nossa pequenez, na nossa insignificância, nas coisas que não podem ser medidas e vistas. E eu quero te ensinar isso aqui, uma verdade muito grande. Se não é visto, não quer dizer que não tem que ser feito, realizado. Eu peço a Deus que nós tenhamos a bênção de ser retomado dentro das nossas igrejas ministérios que são invisíveis. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai ensinar ali acerca de alguns dons. Ele vai dizer ali que existem alguns dons que são exercidos pelos discípulos. E esses dons exercidos pelos discípulos abençoam a comunidade dos discípulos. Quando nós lemos os ministérios, quando nós lemos acerca dos ministérios, ali em Romanos, ele diz assim, se alguém exerce diferentes dons, faça isso conforme a graça que foi dada, Romanos 12, 6. Se profecia, seja na proporção da fé. Se ministério, dedique-se no ministério. O que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ministérios visíveis. Mas ele continua dizendo aqui, o que exorta, faça com dedicação. Aquele que corrige, aquele que diz, olha, esse é o caminho. Ninguém vê, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. Sejam ministérios visíveis aos olhos ou não, que nós façamos isso com dedicação, com alegria, com o coração entregue ao Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Coríntios, ele diz assim, a uns, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, todos são mestres, todos são operadores de milagres? Não! Eu creio que o ensino que ele trazia aqui aos coríntios era, existem dons que não são grandiosos, visíveis, destacados, mas que são tão abençoadores às igrejas quanto os demais. Meu irmão, que haja uma revolução do ministério cristão dentro das comunidades, que irmãos voltem a orar, que irmãos voltem a usar de misericórdia, que irmãos voltem a contribuir, a socorrer necessitados, que irmãos voltem a se dedicar em tarefas administrativas, organizacionais, que irmãos voltem a oferecer palavras de conforto, segurança e cura, que irmãos voltem a assumir compromissos simples, que não podem ser tão grandiosos aos nossos olhos, mas que de fato são abençoadores às comunidades dos cristãos. Eu
Eu gosto muito de falar sobre dons. Dons é um dos temas bíblicos que mais desperta o meu coração. Eu tenho certeza que a Igreja de Jesus Cristo só chegou até aqui por causa dos dons espirituais. Não por causa da nossa força, não por causa das nossas conquistas, não foi por conta das habilidades que tínhamos naturalmente, não foi por conta dos arranjos que foram feitos, não. Nós só avançamos enquanto igreja esses tantos séculos por causa dos dons espirituais. Eu tenho certeza que muitas das coisas que fazemos dentro das igrejas jamais seriam possíveis de ser realizadas pelas capacidades humanas. Acreditar nos dons e viver uma vida baseada nos dons é um grande desafio para nós. Por quê? Porque tira de nós toda a vaidade. Quando eu me avalio nos meus dons espirituais, eu sei que as coisas que eu faço potencialmente boas, que geram repercussão e destaque, não são de mim mesmo, são dons. Dons são graças, favores, bênçãos, cuidados do Senhor sobre as nossas vidas para exercermos com dedicação, com entusiasmo e com habilidades o que Deus deseja de cada um de nós. Eu sou pastor de uma pequena comunidade de discípulos e eu sei que Jesus Cristo nos salvou e Ele nos conduziu ao Pai. Mas eu também sei que o Espírito Santo está agindo entre nós. E uma das ações do Espírito é habilitar os cristãos com dons. Dons são essas dádivas, esses presentes, não a nós, mas à igreja. Somos presenteados às igrejas. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava participando de uma roda de pastores num estudo bíblico aqui em Americana com o diretor do seminário de Campinas, Rev. Carlos Machado, K. E o K falava acerca do texto de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 fala de uma outra lista de santos ministérios, dizendo que Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres. Meus irmãos, para evangelistas, outros para pastores e mestres. Essa palavra conceder é presentear. Então, quando Deus nos habilita para fazermos algo, Ele na verdade está nos oferecendo a sua igreja, para que façamos isso, a sua igreja, como que um presente, uma dádiva, uma bênção que foi dada a uma comunidade que crê no Senhor. Então, alguém que foi habilitado com capacidades musicais, e eu creio que música também é dom. Uma pessoa que foi habilitada com o dom da música, ele não recebeu um presente para si mesmo, mas ele recebeu um presente para abençoar a comunidade que ele serve. Uma pessoa que foi habilitada com o dom do serviço, ele é um presente à igreja, para que a igreja possa servir mais, possa servir melhor, possa servir além das quatro paredes. Então a pessoa ela é conduzida ao diaconato, ao presbiterato, a funções que têm a ver com servir e servir com alegria, presidindo sociedades internas ou outras coisas relacionadas. Uma pessoa que recebe o dom da fé. O dom da fé é um presente para que ela impulsione outras pessoas a crer. Eu não estou falando aqui da fé salvadora. O dom da fé salvadora é dado a todo aquele que crê em Jesus, não pelas suas forças, mas a fé vem de Deus.
mas eu estou falando do dom da fé relacionado a fortalecer a igreja, direcionar a igreja em tempos difíceis. Então, este que é um ministério tão invisível aos olhos, nós não temos nenhum cargo lá na igreja dizendo assim, olha, aquele irmão lá, ele fica responsável por trazer fé às pessoas. Não! Mas o dom da fé aparece em momentos como esse, em situações como essa, a pessoa fortalece a igreja a crer no Senhor Jesus. O dom da hospitalidade, pessoas acolhedoras. Meus irmãos, chegou a hora de nós reabrirmos as nossas casas para abençoar os outros. E eu não estou falando neste mês, nesses dias, mas neste tempo é hora de reavaliarmos. E se você é alguém que recebeu o dom da hospitalidade, volte a acolher pessoas assim que esse período de pandemia passar. O dom da contribuição, pessoas que não apenas entregam os seus dízimos, porque o dízimo é um mandamento. Você não precisa ter um dom para entregar o seu dízimo, você precisa obedecer. Mas existem pessoas que vão além da obediência do dízimo. Elas contribuem. Quantas obras, quantos ministérios, quantos pastores, quantos missionários, quantos trabalhos começaram porque homens e mulheres generosos contribuíram para que isso passasse a existir. Meus irmãos, o dom da oração. Quanto vencemos pelo poder da oração. Todos os cristãos oram, mas existem aqueles que recebem uma dádiva de presentear a igreja com as suas orações, de abençoar a igreja através da sua intercessão, de clamar a Deus quando todos estão esfriando. Aquele que tem o dom da oração está fervoroso, clamando a Deus por suas vidas. Eu creio que o Senhor pode restaurar ministérios que não são visíveis aos olhos dos homens, mas que são poderosos instrumentos nas mãos de Deus. A nossa igreja é cercada por essas histórias. Nós tivemos ministérios visíveis. Pastores passaram por aqui e serviram a igreja de Cristo nesses últimos mais de 50 anos. Pastores foram instrumentos de Deus, presbíteros lideraram a igreja, diáconos serviram, presidentes de ministério desempenharam ministérios, líderes de louvor, música na igreja, hinos, ministérios visíveis relacionados à escola bíblica dominical, mas que o pesado, o profundo, o que ficou, nem sempre foi feito visível aos olhos. Também sei que muitos irmãos sustentaram nossa fé através das orações. Tenho recebido relatos de irmãos de fé. Há alguns dias atrás, a nossa irmã Judite me ligou, dizendo sobre como ela e sua irmã Lourdes servem a Deus orando. E ela dizia assim para mim: pastor, a Lourdes ora por todo mundo. É o dom da nossa irmã, que tem tantas dificuldades e que serve em oração. Quantas vezes
irmãos me lembram que alta noite, no profundo da madrugada, em dias difíceis que eu caminho, estão orando por mim. Ministérios invisíveis aos olhos, mas claros como a luz do dia aos olhos de Deus. A nossa igreja é fruto de um dom da generosidade, da contribuição. O nosso templo está construído num terreno que foi doado na década de 60 por um jovem que havia se casado pouco tempo, que o único empreendimento que ele tinha era aquele terreno ali na Rua das Tulipas, número 236. E que num dia, enquanto membro da Igreja Presbiteriana de Americana, a Igreja Central, ouviu que havia um desafio de iniciar um trabalho para os lados do Cidade Jardim, que depois foi renomeado ali a nossa região de Jardim São Pedro. E aquele jovem entregou o patrimônio que ele tinha nas mãos de Deus. Ele nunca foi membro da nossa igreja, nunca. Há alguns anos atrás, o seu Gessé apareceu na nossa casa, na nossa igreja, e contou essa história um pouco antes de morrer em Cristo. Ministérios invisíveis, mas reais, marcantes, transformadores. O texto conclui dizendo que, ao ouvirem dizer: aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Os irmãos de Jerusalém glorificavam a Deus a respeito daquele homem chamado Paulo. E tudo o que vivemos é para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma convocação a te fazer hoje. Tem muito de Deus ainda para ser realizado na sua vida e através da sua vida. Deus está te chamando para servi-lo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ouvimos a tua voz e queremos responder. Eis-nos aqui. Meu Deus, reaviva o dom de Deus que há em nós. Sejam coisas que jamais serão visíveis aos olhos, ou coisas marcantes. Dá-nos a graça de te servir como discípulos que são totalmente do Senhor. Meu Deus, obrigado porque, mesmo tão incapazes, o Senhor tem realizado tão grande obra em nosso meio. Eu glorifico ao Senhor por tudo que foi feito até aqui dentro da nossa igreja. Por cada irmão e irmã que tem desempenhado o ministério dos santos. E eu peço ao Senhor que cada vida seja fortalecida no teu espírito. Reaviva a nossa igreja. Reaviva os teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, meus irmãos, que bênção.
Que bênção nesta noite de quarta-feira estar reunido com você e poder meditar na palavra do Senhor. E eu espero que Deus te fortaleça neste momento e a partir de agora. Nós caminhamos para o encerramento do nosso encontro desta noite, convidando você a continuar sempre nos acompanhando todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite aqui nos nossos canais. Aqueles que estão mandando mensagem, você que está nos acompanhando aí na sua casa, Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Um restante de semana abençoado para todos vocês. Meus irmãos, continuem firmes na fé. Jesus Cristo nos conhece, Ele sabe de todas as coisas e tudo está nas suas mãos. Eu também convido você a participar da nossa celebração dominical. Todos os domingos, às 9 da manhã, nós temos um encontro de transmissão, transmitido pela internet neste mês de janeiro, e nós estamos orando na expectativa dos próximos passos. Assim que tivermos números melhores aqui no nosso estado, com certeza nós retomaremos as nossas atividades presenciais, mas enquanto isso, no próximo domingo, eu convido você a acompanhar a nossa transmissão online do nosso culto. Nós estamos meditando no tema O Deus Eterno e a História dos Homens, e eu espero em Deus que você seja ricamente abençoado nas manhãs de domingo. Domingo, 9 da manhã, nós teremos mais uma transmissão do nosso culto online. Eu deixo um abraço aqui a cada irmão, membro da igreja, a cada amigo, irmão em Cristo que nos acompanha nesta noite. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. Orem por mim, orem pela minha família, clamem a Deus pelos nossos líderes, coloquem diante do Senhor os nossos irmãos que estão enfrentando enfermidade, estão enfrentando a Covid, estão enfrentando tantos outros problemas relacionados à saúde. Orem pelas nossas famílias, pela nossa igreja, orem, clamem a Deus. Esse é um dos ministérios visíveis mais invisíveis, mais extraordinários, mais poderosos. O poder da oração, não o poder que vem de nós, mas o poder em Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que é o nosso mediador diante de Deus. Nós vamos encerrar a nossa transmissão, desejando a você uma noite abençoada, a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu clamo ao Senhor nesse momento por aquele que me ouve. Abençoa a sua vida, a sua família. Traz força, saúde, fé. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão enfrentando enfermidade, aqueles que estão enfrentando luto, aqueles que estejam enfrentando tantas outras dificuldades que porventura possam aparecer na nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, cada irmão e irmã. Abençoa os nossos amigos e irmãos em Cristo que nos acompanham aqui, seja aqui na cidade, seja em outros lugares. Ministra bênção sobre todos nós. Neste mês que iniciamos um novo ano, o nosso desejo é vivermos uma fé verdadeira no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso te pedimos isso. Abençoa minha vida, minha família, renova as nossas forças. Nós te pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o nosso país. Abençoe o nosso país nesse novo ciclo, na vacinação, na vitória. Traga vitória sobre a pandemia da Covid-19, que logo nós celebremos a vitória que vem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, fica com Deus. Nós nos encontramos no domingo, nas 9 da manhã, no nosso culto online. Deus
abençoe sua vida.